Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu sou Leciana Alencar, eu sou a mãe das Amorinhas e estou aqui para contar uma coisa para vocês muito bacana, uma coisa que gerou muitas dúvidas para mim e eu consegui fazer ontem. Hoje é dia 6 de maio de 2023 e eu estou aqui conversando com vocês de uma coisa que aconteceu ontem, dia 5 de maio. Dia 5 de maio eu fiz a minha prova teórica lá no Detran, no Departamento de Trânsito aqui do Texas, e eu fui aprovada. Aê! Bem, pessoal, depois de quase um ano morando aqui, eu, estudei e fui enfrentar a prova teórica para poder tirar a minha carteira de habilitação. Fizeram o maior alarde que essa prova era muito difícil e que a maioria das pessoas não passavam de primeira e tal, então eu me preparei, né? Eu estudei. Meu marido tirou no ano passado. Em outubro do ano passado, ele foi e fez a inscrição dele, estudou o manual que está no site do Departamento de Trânsito aqui do Texas e leu o manual. 2 dias antes da prova ele deu uma passada lá, deu uma olhada no manual. E foi lá, marcou, agendou, né, a visita dele até o Departamento de Trânsito, chegou lá, não sabia que já ia fazer a prova. E aí ele fez a prova já no mesmo dia, lá no departamento, pagou a taxa, fez o exame de vista, tirou a fotografia. Só que ele não sabia de nada disso, como era que ia acontecer. Eu falei, pelo menos essas informações eu já tinha, né? Eu já sabia mais ou menos quais seriam os passos que eu ia ter que trilhar para poder chegar até o momento da prova. Então eu vou contar para vocês agora com mais detalhes como eu fiz, né? Quais foram as minhas dúvidas, quanto eu paguei e aí também qual será o meu próximo passo, tá bom? Então, se você gostou do conteúdo, se você acha interessante, se você gosta, se você tá querendo tirar sua carteira de habilitação aqui nos Estados Unidos, eu estou falando do estado do Texas e de repente em outros estados tem alguma diferença, mas aqui no Texas foi assim que eu fiz. E vou contar isso pra vocês. Então, se você gosta do conteúdo aqui das Amorinhas, do canal das Amorinhas da América, já curte, comenta, compartilha, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ajuda a gente a engajar o nosso conteúdo que a gente faz com tanto amor, porque muita coisa a gente aprendeu aqui sobre os Estados Unidos lá no Brasil, assistindo a vídeos, e aí a gente faz esses vídeos agora meio que como uma retribuição, né? Ensinando aquilo que a gente vai aprendendo, contando a nossa experiência. Vou até fazer uma ressalva, ensinando não, contando como nós fizemos, né, que a gente ainda não tem nenhum ano morando aqui nos Estados Unidos, então não dá para dizer que a gente ensina alguma coisa, a gente só conta a nossa experiência. Então vamos lá desde o comecinho. Entrei mais ou menos no começo do mês final de abril, começo de maio, comecei a estudar o manual. Estudei o manual todo. Algumas coisas eu meio que li tudo. Algumas coisas eu tive mais atenção, me atentei mais, que foram as placas, né? Algumas leis de trânsito, ultrapassagem, essas coisas. E algumas outras coisas eu li, mas sabia que eu não ia ter condições de decorar. Como, por exemplo, valores de multa, tempo período que a pessoa ia ficar sem a carteira de habilitação por alguma infração. Então, essas coisas eu sabia que eu não ia conseguir decorar, mas mesmo assim, eu li tudo. Lendo o manual, li o manual todo, entrei no site do Departamento de Trânsito e agendei a minha visita até o local. Eu estava com uma grande dúvida, porque a minha carteira de habilitação do Brasil estava vencida. A minha carteira de habilitação venceu em janeiro deste ano. Eu estava com dúvida se eu ia ter que fazer o processo todo, desde o começo, por conta que a minha carteira de habilitação estava vencida. Eu meio que demorei um pouco a começar esse processo por conta dessa dúvida que eu não estava conseguindo descobrir se eu ia ter que fazer um processo diferente do processo do meu marido, por conta que a minha carteira de habilitação estava vencida, ou se eu ia ter que trilhar o mesmo caminho que ele trilhou para poder tirar a minha habilitação. Sim, não teve problema algum. Mesmo a minha carteira de habilitação do Brasil estando vencida, eu tirei a minha carteira aqui.
Quando a pessoa chega de fora, né, de outro país, aqui pro Texas, ele tem direito a ficar 90 dias usando a carteira de habilitação do país de origem. Então, assim, meu marido, a gente entrou aqui em junho, aí ele, agosto, setembro, outubro, já no finalzinho dos 90 dias, ele, né, para vencer o prazo dele de poder dirigir com a carteira de habilitação do Brasil, ele foi e tirou a carteira de habilitação nova dele, aqui do Texas. Eu, como não estava dirigindo, não, né, deixei o tempo passar e não tirei assim dentro do prazo dos 90 dias. Mas todo mundo que entra tem esses 90 dias para poder dirigir com a carteira de habilitação que vier trazendo do Brasil aqui pro Texas, né? Colocando bem claro que, né, essa situação. Então, eu estudei, marquei, fui, cheguei lá. Graças a Deus, eu tinha levado, meu marido teve uma ideia de levar a nossa certidão de casamento traduzida, porque o meu comprovante de residência, que tem que levar 2 comprovantes de residência, nenhum dos 2 comprovantes seriam utilizados, eles seriam válidos para comprovar a residência. Eu levei uma carta que eu recebi do Bank of America e levei também uma carta de um banco, de uma corretora de ações aqui da Bolsa de Valores aqui dos Estados Unidos, que também não valeu. Então eles disseram, esse comprovante de residência não vai valer, você precisa de um outro comprovante de residência. Como eu tinha levado a certidão de casamento e tinha levado também uma conta de luz no nome do meu esposo, ela disse, pronto, você já tem um comprovante de residência, precisa arrumar outro comprovante de residência. Aí ele pegou o documento do carro. No documento do carro tinha o endereço e pronto, né? Check para o comprovante de residência. Ele assinou uma declaração, eu também assinei uma declaração, né? Dizendo que que o meu comprovante de residência, né? Era no nome dele, né? Aquela coisa de declaro que moro neste local junto com fulano de tal. E aí juntou com a nossa certidão de casamento, deu bacana. Então, eu fiquei um pouquinho aperreada nessa hora por conta que eu não falo inglês, a moça não fala espanhol, a atendente. Inclusive, gente, no departamento, quase ninguém fala espanhol. Lá o atendimento é, sei lá, 90% de pessoas que falam somente inglês. Então, eu já fui tensa com relação a isso, que eu sabia que eu ia ter que responder perguntas, preencher questionário, tudo em inglês, por conta que o meu marido já tinha ido e já tinha me dito que, olha, esquece que lá é inglês. Como eu já estou entendendo um pouquinho mais, né, o inglês, isso me ajudou bastante, porque algumas coisas que ela falava eu entendia, eu só não sabia responder, então eu pegava papel enfim, né, dava meu jeito, como eu faço todos os dias aqui, para poder me comunicar. Aí, o que eu tinha feito? Tem um formulário que está disponibilizado no site, que é esse formulário aqui. Esse formulário, ele é todo em inglês e eu tive que preencher ele. Só que eu coloquei no Google, né? Não sei se vocês sabem, você baixa um documento para o seu computador, no caso, né, estava em inglês, e quando você sobe esse documento para o Google Tradutor, você coloca como documento, ele traduz o documento inteiro para você. Então, foi assim que eu fiz. Eu subi o documento, baixei do site do Departamento de Trânsito, em inglês, depois subi ele pro Google Tradutor, o Google traduziu ele todinho pra mim, e eu preenchi em casa, fiz isso em casa, preenchi em casa. O que eles perguntaram aqui nesse formulário que eu achei diferente, né? Eles perguntaram qual era o tipo de aplicação que eu estava fazendo, ok, né? Tirar a carteira de habilitação. A carteira de habilitação daqui para carro, somente para carro, é a C, né? No Brasil eu acho que é B, aqui é C, né? Para quem vai tirar só de carro. E eu fiquei na dúvida também de qual seria o tipo, se eu estava renovando a minha carteira, que tipo de carteira que era. A moça falou, não, é aqui, você marca nesse nome original. Pá, botei, marquei no original. E tinham coisas aqui que ainda bem que eu fiz em casa. Ele queria saber, aqui no formulário, precisa saber a minha altura e meu peso. As unidades de medida aqui dos Estados Unidos são diferentes do Brasil. Aqui a medida não são centímetros, não é metro, é feet, né?
e no peso não é quilo, são libras. Então eu aí já fiz logo a conversão, né? Coloquei meu peso, minha altura nas medidas do Brasil, fiz a conversão e já preenchi. E daqui desse formulário que eles perguntaram, que eu também fiquei com muita dúvida, é porque assim, o meu marido tem o carro tá no nome dele, o seguro do carro está no nome dele, mas como eu ia, né, como a gente mora junto e tal, se eu ia precisar dizer de alguma forma que eu, né, apesar do carro não estar no meu nome, mas eu tenho um carro para chamar de meu aqui dentro de casa, que era o carro que eu ia dirigir. O que eu ia colocar aqui nessa parte, né? Ela falou, não tá no seu nome, não é seu, não coloque nada. Eu falei, ok, beleza. Então, pronto. Então, eu levei esse documento aqui preenchido, né? O formulário preenchido de casa, porque quando eu cheguei lá, o Cledemar já tinha me falado que eles iam pedir para eu preencher de novo. Então, eu só fui fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V, preenchi ele todinho lá novamente, né? Já tava tudo com as respostas bacaninhas, isso me ajudou muito. E aí, estando lá, resolvida a questão do formulário, resolvida a questão do comprovante de residência, ela pediu o meu número, meu Social Security, que é o CPF aqui dos Estados Unidos, tem que ter. Então, eu apresentei o documento mesmo, né, que aqui eles falam pra gente não andar com esse documento, pra decorar o número e falar igual no Brasil, que a gente decora o número do CPF e fala, você não anda com o CPF na mão. Mas aqui eles pediram para levar o comprovante, então eu levei levar o documento mesmo. Então eu levei esse documento, apresentei lá e paguei uma taxa de $36 para poder fazer esse processo. Da entrada, a fazer a prova, tirar a foto e o exame de vista. Agora o exame de vista é muito bacana, entendeu? O exame de vista é hilário. O do Cledemar foi parecido, não foi exatamente igual ao meu, mas foi praticamente, o exame foi no mesmo formato. A moça do guichê falou para eu ficar atrás da linha amarela, tinha uma linha amarela marcando o chão, ela falou, fique atrás da linha amarela, e aí ela me mostrou lá, tinha lá as vogais e tinham 3 cores, né, era vermelho, verde e amarelo, as cores do semáforo. Tinha lá. Aí a moça mostrou lá e apontou, né? Difícil foi só eu lembrar como era que falava a letra E em inglês, né? Eu fiquei pensando, aí eu demonstrei pra ela que eu tava pensando, tentando lembrar como era que falava a letra E em inglês. Na hora eu fiquei assim meio nervosa, eu digo, ai gente, a letra E, como é que fala a letra E em inglês? Aí falei as letras que ela apontou pra mim, ela apontou pra mim 5 letras, falei as 5, ela pediu para eu falar o nome das cores, falei em inglês, ok, check, tá enxergando bem, passei no teste de vista. E aí, em seguida, ela pediu para uma pessoa vir, foi o único momento que eu tive contato com alguém falando espanhol. Chegou uma moça e ela falou com a moça falou comigo, disse assim, você tá ciente de que você vai ter que fazer uma prova teórica e fazer um teste de rua para poder receber sua habilitação? Eu disse, tô ciente, tô sabendo. Tá tudo certo, aí tá bom, né? Aí, quando eu preenchi o formulário, paguei a taxa lá com ela mesmo, e aí ela falou, agora você vai ali naquele computador e faz a sua prova. A prova tinha 30 questões. O Cledemar disse que tinha um tempo para fazer a prova, mas eu não vi esse tempo, eu não sei quanto tempo é para fazer essa prova, então aí já fica esperto. Você não pode ficar lá, entendeu, o dia inteiro para fazer 30 questões, não. Você tem um tempo para fazer essa prova. Eu não sei quanto é esse tempo, não vi esse tempo. Só sei que quando eu cheguei lá, eu comecei a fazer a prova, responder as 30 questões. E eu fui errar a primeira questão, acho que eu errei a 9ª questão. Aí eu falei, tá, não, mas tô na 9ª questão, errei a primeira, posso errar 9 questões, né, porque são 30 de 30, você acertando 21, você tá aprovado. Falei, tá, tô numa margem boa aqui. Aí comecei a responder, e aí as questões que caíram, que eu acho que é o que é mais interessante aqui, a informação mais relevante aqui para quem vai tirar a carteira. Perguntou sobre placas, sabe? Placas, vários tipos de placas. Perguntou sobre colisões, situações. Por exemplo, uma situação, você entrou numa colisão onde houve um dano material, né? Uma batida lá com dano material. Que tipo de documento você pode solicitar a quem bateu no seu carro?
Ou então a pessoa que, né, que no caso eu bati em alguém, a pessoa pode solicitar para mim que tipo de documento e eu sou obrigada a apresentar para a pessoa. Das opções lá, que seria a mais indicada, né, porque a pessoa ela pode solicitar a sua carteira de habilitação e ela pode solicitar que você comprove que você tem seguro do carro, que tem como, né, financeiramente bancar ali a despesa daquele dano material. Então, se a pessoa pedir, não precisa chegar uma autoridade policial para pedir, não. A pessoa ou você mesmo pode pedir, olha, eu quero que você apresente para mim aqui o seguro, né, que você tem um seguro, e quero que você apresente também que você tem uma carteira de habilitação válida. Caiu essa questão? Caiu também se acontecesse de caso de feridos, né? Se alguém se ferisse numa colisão, qual era o tipo de situação? Caiu sobre punições de adolescentes, né? Que adolescente que bebe, dirige, que isso foi uma coisa que eu vi, mas não, sabe? Eu digo, isso aqui eu não vou conseguir decorar, isso aqui, que são valores, tipo assim, na primeira colisão, na primeira infração, qual é a multa? Ou então a suspensão da carteira, é por quantos dias? Na segunda, qual é a multa? Qual é o tempo de suspensão da carteira? E eram muitas informações que eu digo, não vou dar conta disso não. E aí, isso caiu. Caiu também, além das placas, velocidade. Caiu sobre velocidade, sinais de trânsito, sinal verde, sinal vermelho, algumas questões assim envolvendo isso. Quando você vai dobrar para a direita, dobrar para a esquerda, né? Caiu questões também sobre isso. Então, assim, né? Para quem vai estudar, a recomendação leia tudo. Leia tudo a apostila, preste atenção em tudo. E quando estiver andando na rua, né, já vai olhando as placas, como eu tava fazendo, né? Cada vida que eu ia na rua, eu olhava as placas e tentava lembrar do que eu já tinha lido. Então, foi dessa forma que eu consegui fazer. Eu errei 6 questões, né? Acertei 24 questões, errei 6 questões, estou aprovada. E agora, o que que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer agora é ir até uma autoescola. Eu até poderia fazer isso lá no departamento, mas o Cledemar disse, não, vamos para a autoescola. E aí, na autoescola, eu vou pagar mais ou menos ainda $50 para poder fazer dois testes ainda. São mais ou menos 2 horas de vídeo que eu preciso assistir e responder algumas questões sobre esses vídeos. Esses vídeos são vídeos educativos. Então, são histórias de acidentes que aconteceram. É mais um alerta mesmo, sabe? Então, é preventivo. Para a pessoa ficar esperta com relação ao uso de celular, como é que os acidentes acontecem, tudo. Então, é um vídeo que eu preciso assistir e responder algumas questões ao final do vídeo, que é para ter certeza que eu assisti esse vídeo. E depois o teste de rua. O teste de rua tem que fazer a baliza e tem que dar uma volta na rua com o instrutor da autoescola. Isso ainda vou pagar $50 e vou fazer aqui perto de casa mesmo, que foi aonde o local que o Cledemar fez. Aí depois daí eu vou, né, estar devidamente habilitada, né? Vou receber a minha carteira de habilitação. Eu falei pra vocês que lá no departamento eu tirei a foto também, né? Então foi foto digitais, o exame de vista e a prova teórica no departamento. Agora o que tá faltando é o teste de rua e assistir esse vídeo institucional, né? E responder essas questões. Só que assim, eu já recebi uma permissão para dirigir. Essa permissão, ela é válida até o dia 4 de julho. Então, até o dia 4 de julho, eu posso andar com essa permissão dentro do carro. Se de repente eu for abordada, eu posso apresentar essa permissão até o dia 4 de julho. Ela é válida para mim. E a vantagem de tirar a carteira de habilitação, que eu posso dirigir, e também porque a carteira de habilitação vem com endereço, então é também um comprovante de endereço. E é isso, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo logo porque eu disse, não, eu tenho que lembrar dessas informações, que são muitos detalhes, coisas que o Cledemar já tinha esquecido até para me falar, tipo, que tipo de questões passou, caiu na prova. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu falei rápido, porque eu sabia que esse vídeo ia ficar longo, porque são muitas informações. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve, comenta, deixa seu comentário aqui nesse vídeo para eu saber o que você achou, se você tem alguma dúvida, se tem alguma coisa que você gostaria de comentar
sobre esse vídeo. E se quer assistir mais vídeos, pode aí fazer um Netflix nos Amorinhas da América, que já tem bastante conteúdo. E um beijo no queixo, e eu volto depois para contar sobre o que eu ainda tenho para fazer para receber a minha carteira de habilitação.